conversar um pouco com eles para saber a história de vida deles e o que influenciou nessa decisão. Existe uma lacuna sobre o que constitui o background do empreendedor de forma holística e integrada, que seria ele como um todo. A aplicação do modelo de background do empreendedor no ramo da barbearia foi utilizado o modelo do Pereira Júnior, e a gente acrescentou, desde o ASA 1, a relação entre o background do empreendedor e a decisão de empreender por necessidade ou por oportunidade. Vale ressaltar que a necessidade e a oportunidade, elas não são excludentes. Pode acontecer de um empreendedor decidir empreender por necessidade e por oportunidade também. E necessidade não necessariamente é a pessoa que precisa de renda financeira. Ela pode decidir empreender por necessidade em função de querer uma qualidade de vida melhor, de ter mais autonomia, enfim. O problema de pesquisa é de que forma o background dos empreendedores pode indicar uma motivação para empreender por necessidade ou por oportunidade. Então, o objetivo geral ficou o estudo das características de background que constituem os empreendedores no ramo de barbearia e a classificação desses backgrounds quanto a empreender por necessidade ou por oportunidade. Para isso, os objetivos específicos foram identificar os modelos de background do empreendedor, analisar os fatores que constituem o background dos empreendedores no ramo da barbearia e mapear os empreendedores de acordo com seu background, referente à motivação de empreender por necessidade ou por oportunidade. Para que a gente achei que não ia aparecer. Para que a gente possa entender um pouco mais quem é o empreendedor no ramo de barbearia, a gente primeiro pensa em quem é o empreendedor em si. O empreendedor, ele é visto como uma pessoa que se doa emocionalmente, que pensa diferente dos demais, decide em ambientes confusos e assume riscos. De acordo com uma pesquisa de Fernandes, onde eles analisaram 105 artigos reconhecidos no campo de empreendedorismo e inovação em periódicos nacionais, boa parte deles via o empreendedor como aquele que é ligado à empresa, que abriu ou criou uma empresa ou responsável por ela. As outras visões desses artigos, que eram minoria, eles viam o empreendedor como um desenvolvimento, aquele responsável pelo desenvolvimento local, que inova, né? E características seriam as características pessoais do empreendedor. Seria alguns comportamentos específicos que o empreendedor tem para se tornar empreendedor. E no trabalho de Pereira Júnior, ele vai investigar um pouco dessas características específicas do empreendedor. O background seria a história de vida desse empreendedor, e segundo Pereira Júnior, o que constitui essa história de vida do empreendedor seriam 6 aspectos. Estrutura familiar, seria a maneira como a pessoa foi criada, alguma influência de empreendedores na família, estímulos ou não. O lugar de nascimento ou criação seria a cultura do lugar, oportunidade de trabalho na região, os aspectos legais, e aspectos sociodemográficos, como mobilidade, se a pessoa se mudou ou não, e o gênero. Os aspectos de fé ou religião seria se a pessoa ela crê em alguma coisa divina ou em alguma religião mesmo. A atividade profissional seria se ela tem um know-how ou alguma experiência de trabalho. E educação formal seria algum ensino superior ou técnico e a educação empreendedora que possa ter influenciado esse empreendedor. Além disso, a gente tentou analisar se os empreendedores eles decidiram empreender em função das necessidades ou oportunidades. O que motivou ele a empreender? Lembrando que elas não são excludentes e que é multidimensional. Então, um empreendedor ele pode ter sido influenciado por diversos fatores. Ai, e agora ficou preto. Enfim, as barbearias, elas já estão no mercado há algum tempo, né? Mas ultimamente elas vêm se desenvolvendo mais. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético, o mercado brasileiro ele é o que mais tem inovado no quesito de cosmético. E essa é um mercado muito promissor. O custo para tu abrir uma barbearia é muito baixo e existe uma grande demanda de mercado. Embora
existam barbearias que tenham, digamos, de luxo, né? Mas o custo para se investir é baixo. E com a função da economia ter muitos desempregados, isso faz com que as pessoas tenham que empreender por necessidade. Tá. Aqui era um método, o método de pesquisa foi uma pesquisa descritiva com cunho qualitativo. Ela é descritiva porque o modelo de Pereira Júnior ele já foi validado qualitativamente e as entrevistas elas foram feitas com um roteiro de entrevistas. Foram 13 entrevistados, o tempo médio foi de 8 minutos cada. As entrevistas elas foram em profundidade até a saturação e foram gravadas com a permissão dos entrevistados, transcritas e analisadas no modelo de Pereira Júnior. Ficou tudo bem. Tá. De acordo com agora apareceu. Tá. A gente, para analisar os resultados das entrevistas, a primeira pergunta era se o empreendedor já tinha empreendido em outro ramo que não seja na barbearia. 5 dos 13 entrevistados já tinham empreendido anteriormente. Dentre eles, alguns tinham desde distribuidora de gás, lancheria, até loja de roupas. O que chamou a atenção é que 6 dos entrevistados já eram barbeiros, então uma boa parte deles era barbeiro antes de decidir empreender no ramo, e 5 deles decidiram se tornar barbeiros para poder empreender no ramo. 2 deles têm mais de um estabelecimento comercial, um deles não é barbeiro, e o outro, ele empreendeu primeiro para depois acabar se tornando barbeiro. O entrevistado 5, que é o que empreendeu primeiro, para depois se tornar barbeiro, ele relata que ele tinha uma loja de roupa e ele decidiu investir na barbearia porque ele tinha um retorno financeiro melhor, com menos necessidade de investimento. E o entrevistado 10, ele relata que ele era consumidor de barbearia e que estava procurando algo para empreender que fosse de agrado dele. Então, ele decidiu empreender no ramo de barbearia. Já os entrevistados 13 e 12, eles, de certa forma, eles têm um posicionamento diferente, assim, do motivo que eles vieram a se tornar empreendedores no ramo. O entrevistado 13, ele diz que ele passava fome e que a barbearia trouxe tranquilidade para ele, porque assim ele não precisava passar mais a necessidade. Então, foi uma alternativa que ele encontrou de se tornar barbeiro para sobreviver. E o entrevistado 12, ele é de fora do Rio Grande do Sul, veio a Rio Grande em função do polo naval, ele ficou 6 meses desempregado, e aí acabou, como ele disse, cortando o cabelo do pessoal do alojamento que ele morava, para conseguir sobreviver também, para ter um meio de se manter lá na cidade. E agora ele já tem até 2 barbearias. Quando a gente fez essa entrevista, ele ainda não tinha aberto a segunda unidade. Então, a relação entre o background do empreendedor e o fato dele ter empreendido por necessidade e oportunidade, dos 3 entrevistados, aqui eles não ficaram em ordem, porque a gente separou por oportunidade e necessidade. 9 acabaram empreendendo em função de necessidade e 6 por oportunidade. A soma daria mais de 13, porque 2 deles foram em função da oportunidade e da necessidade. Bom, vale destacar que foram consideradas influências diretas e indiretas, porque alguns deles relatavam que a família não tinha influenciado em nada, que eles decidiram empreender por vontade própria, mas eles comentavam depois que na família quase todos são empreendedores. Então, embora eles não reconheçam, existe uma influência indireta, então também foi considerada para constituir essa tabela. Os entrevistados 7 e 13, eles empreenderam por oportunidade e necessidade. Um deles o pai era barbeiro e ele precisava de outra alternativa para trabalhar, assim. Então, o fato do pai dele ter sido barbeiro ensinou ele a trabalhar,
foi como uma oportunidade e a necessidade seria em função dele de ter poucas oportunidades de trabalho na região. O entrevistado 13, a oportunidade dele foi em função dele ter habilidades manuais, porque quando ele era criança, ele fazia indumentária campeira, então ele tinha muita habilidade manual desde criança. E a oportunidade foi porque ele podia ter investido em outros segmentos e decidiu investir no segmento de barbearia, então. A educação formal, ela é um dos aspectos que quase não aparece. Dos 3 entrevistados, apenas um deles disse no primeiro momento que não tinha influência relacionada à educação formal, mas ele já tinha cursado processos gerenciais. E aí depois ele comenta que ele acha que isso pode ter influenciado também, porque o curso ele é para o lado empreendedor. Predominantemente, os entrevistados empreenderam por necessidade, não necessariamente financeira, né, mas pode ser por querer uma dependência financeira, enfim. A oportunidade, os aspectos de estrutura familiar, lugar de nascimento e criação e atividade profissional anterior, quase que em sua totalidade do pessoal que empreendeu por oportunidade tinha esses aspectos no seu background. Apenas um deles é o que faltava assim para complementar todos. As considerações finais. Os empregados, no caso que empreenderam por necessidade, eles podiam já ser empregados e com renda que não necessitavam empreender, e aí acabaram empreendendo por outros fatores, como dito anteriormente, querer uma independência financeira, mais tempo, menos estresse em função do trabalho anterior. O background dos empreendedores no ramo de barbearia, ele foi constituído em todos os aspectos pelo modelo do Pereira Júnior. Nenhum dos entrevistados teve aspectos de forma simultânea, então nenhum teve todos os aspectos, né? E os aspectos de gênero e educação formal não puderam ser confirmados porque dos 3 entrevistados, apenas um para cada uma dessas configurações apareceram. Aspectos familiares não tiveram relação com oportunidade e necessidade, porque dos 10 entrevistados que tinham aspectos familiares, 5 deles eram oportunidade e 5 deles por necessidade. E uma sugestão que já vem sido comentada e estudada hoje em dia é o fato do empreendedorismo na educação formal influenciar as pessoas a empreenderem mais. E essa educação formal faz com que as pessoas se tornem empreendedoras mais por oportunidade do que por necessidade. Com a pandemia hoje também, aumentou em quase 43 mil novos registros de microempreendedores individuais, em decorrência do desemprego que ela causou, as pessoas acabaram empreendendo por necessidade. E então a gente pode concluir que a falta de oportunidade de trabalho na região e de educação formal, ela gera, de certa forma, um empreendedor que necessita empreender, né? E sugere-se para as novas pesquisas a reprodução desse trabalho, relacionando a maneira de empreender de necessidade ou oportunidade com o background de empreendedores de outros negócios e setores. Acho que é isso. Acelerei no final e fiquei nervosa com a parte branca que não apareceu. Não te preocupes, não te preocupes. Vamos começar, então, Tainara, os comentários da banca. Vamos começar, então, pela professora Ana Paula, membro externo, pode ser, Samuel? Então tá. Professora Ana Paula, por favor, seus comentários. Bom, gente, então, boa noite a todos, tá? Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso agora poder ver o trabalho da Tainara finalizado, né? Já que eu participei do processo de, digamos que de construção, quando ela ainda estava lá na metodologia. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, gurias, assim, acho que vocês estão de parabéns, o trabalho está super bem construído, bem estruturado, né? Acho que na medida do possível vocês seguiram aquilo que a gente conversou na banca.
não vejo grandes problemas, assim, e tenho algumas observações a fazer só no sentido de tentar colaborar, né, e de alguma forma contribuir para que o trabalho fique melhor do que ele já está e para que vocês possam, né, conseguir, de repente, alguma publicação com essa investigação. Então, assim, o que eu penso? A gente já conversou sobre a introdução, sobre o referencial teórico, né? E sobre o que eu tenho a dizer, então, eu vou falar só, né? Fora isso, né? O que eu tenho a dizer fora disso? Uma questão, assim, que eu diria que é mais acessória, né? Mas eu não acho que... Eu não chamaria a sessão de método proposto. O método proposto me parece que tem muito mais cara de projeto. Para mim, é o método que vocês empregaram. Então, para mim, ele não me parece mais um método proposto. Eu chamaria isso de metodologia, método da pesquisa, né? Estratégia da pesquisa, como queiram, tá? Eu penso que na metodologia, especialmente se a gente pensa numa publicação futura, eu acho que tu poderia detalhar um pouco mais o processo a tua trajetória metodológica efetivamente. Eu acho que tu consome um tempo ali retomando o teu objetivo, explicando de novo que tu está trabalhando com o modelo do Pereira Júnior, fala, enfim, eu acho que os teus 2 primeiros parágrafos, ou teus 3 primeiros parágrafos, eles são um tanto repetitivos de algo que, né, no meu entendimento, são dispensáveis, especialmente a questão de classificação da pesquisa, eu acho que é uma coisa que já não se tem né, dispensado tanta atenção para isso, e eu acho que tu poderia detalhar um pouco mais a questão das entrevistas, como que elas foram conduzidas, né? Tu fala ali que elas foram de 11 a 20 de novembro, os dados foram gravados e tal. Mas eu acho que tu pode falar se elas foram presenciais, se elas foram pelo Skype, pelo WhatsApp, se elas foram realizadas nas próprias barbearias, né? Quem estava presente, se tinha cliente, se não tinha cliente, se a barbearia estava aberta. Então, eu acho que esses detalhes são importantes, assim, tá? Acho que eu investiria mais nisso. Acho que tu poderia tu fala ali da questão do roteiro de entrevista, mas acho que tu podes mencionar melhor a questão de que o roteiro foi desenvolvido e tal, tá? Quanto à tua sessão de análise de dados, e um outro ponto ainda na metodologia, eu acho que tu pode falar também da questão das cidades, né? Tu fala, no final da introdução, tu já fornece pra gente a indicação de que vai ser Rio Grande e Pelotas. Mas na metodologia eu acho que pode aparecer também, e a indicação de quantos são de Rio Grande, quantos são de Pelotas, eu acho que é importante pontuar essas questões, tá? Depois acho que ficou bem interessante a ideia de traçar primeiro um perfil dos entrevistados, e aí depois, então, discutir aqueles 5 elementos, não, chamou de aspectos, né? Os 5 aspectos que constituem o background do empreendedor, tá? Eu acho que tu conseguiu fazer uma descrição muito, muito interessante, né, e articulada, né, das falas dos entrevistados e com a tua literatura de base, vamos dizer assim, tá? Acho que ficou bem interessante a tabela 3, que é a tabela que tu usa na apresentação, onde tu faz essa relação entre o empreender por necessidade e oportunidade. Era um fecho que se fazia necessário, especialmente em função da tua questão de pesquisa. Acho que ficou bem interessante. Acho que esse destaque assim que tu falou, inclusive que tu falou na apresentação agora da necessidade, da questão da pandemia, das dificuldades, né, do crescimento da quantidade de e-mails, eu acho que isso poderia ter um destaque um pouco maior, na minha opinião, ali no fechamento do teu trabalho. Mas de qualquer forma, tá? E nas tuas considerações finais, o que eu penso que eu não lembro se antes, em algum momento, tu falas ou não, mas tem alguns trechos do teu trabalho, mas especialmente na conclusão, eu lembro que tem mais, que tu falas de teoria do empreendedorismo e teorias de background do empreendedor. Eu acho que é mais confortável tu usar o termo da literatura sobre empreendedorismo, né? Porque dependendo de algum avaliador, a gente, né, esse arcabouço teórico aí que a gente tem, esse conjuntão, esse background, né? É uma literatura que está em processo de construção. Eu não diria que ela tem um status de teoria ainda, mas eu entendo perfeitamente o que tu quer dizer. Então, assim, em termos de compreensão, tá tranquilo. Tá? Mas eu só cuidaria o nome, faria esse esforço de tirar a ideia de teoria, tá?
Aí, claro, aquilo que eu falei da questão da pandemia, do coronavírus, isso aparece na conclusão, né, do teu trabalho. Eu aproveitaria e colocaria um pouco ali na sessão 5, mas de qualquer forma é mais uma questão, uma sugestão de deslocar, assim. E aí, só um detalhe, mega detalhe, só para não. Daqui a pouco tu não percebe, na versão final fica. No teu apêndice, né? Enfim, lá no teu roteiro, faltou colocar a pergunta da oportunidade por necessidade. Acho que no copiar e colar faltou, só cuida para não entregar a versão final assim, tá? Na verdade, eu não fiz essa pergunta. Eu analisava de acordo com o que ele tinha me falado até ali, entendeu? Se eu fosse perguntar, todos eles iam falar que era oportunidade. Eles têm vergonha, são poucos que admitem que é necessidade. Ou eles não sabem a teoria, né? Ah, tá, entendi. Então, eu acho que isso não deve constar no teu roteiro, porque isso fica a impressão de que foi feita uma pergunta explícita sobre isso, tá? E aí, então, fica como consequência uma dedução em função das perguntas baseadas naqueles 7 elementos. Não, eram 6, né? É que o número 1 é as perguntas iniciais. Fica na verdade, claro, é a interpretação, é o resultado do trabalho, mas me chamou a atenção que parecia que faltava uma pergunta, mas não, faz todo sentido. Eu tiraria, então, ali o item 8 do oportunidade versus necessidade. Bom? Então, tá, é isso. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho, parabéns pela finalização. Espero que todo o gás, desejo, né, que todo o gás aí que tu investisse para finalizar o TCC, que a gente, de certa forma, conseguiu acompanhar um pouco nas redes sociais, continue mais um pouco para conseguir construir um artigo bem bacana desse projeto, tá bom? Parabéns. Eu sabia que ia ser a mesma banca, fiquei muito feliz. Obrigada, gente. Samuel, então, passamos para ti. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, novamente, né, muito obrigado pelo convite de participar dessa banca e também bem feliz, assim, de ver a continuidade, principalmente do trabalho que tu teve de fazer no pouco tempo que foi concebido para isso, né, a gente viu que a experiência, alguns conseguiram, outros não conseguiram, né, foi bem apertado, mas, enfim, parabéns por estar aqui, estar conseguindo entregar um trabalho que tem todo o potencial de ser um trabalho aprovado, aí eu acho que tem outros potenciais também para esse trabalho. Bom, o que eu vou te dizer, assim, quando eu fui ler teu trabalho, eu já meio que pulei aquela parte que a gente já tinha falado sobre, né, dei uma olhada em algumas coisas que a gente tinha, sinceramente, aconteceu tanta coisa entre setembro e agora, que eu não sei, deve fazer o quê, uns 2 a 3 anos, né, que a gente fez a banca do ESA 1, que eu já não lembrava mais o que eu tinha falado, o que eu tinha feito, o que eu tinha dito, o que eu não tinha dito. Daí eu dei uma olhada por cima, assim, e tentei me concentrar mais na questão da metodologia e na questão dos resultados. Entendo que tu tem intenção de seguir adiante com esse trabalho, publicar ele, né, até o teu orientador, eu tenho certeza que ele já está ali olhando, assim, já, né, babando para mandar isso aí para uma revista que eu conheço, né, né, Pereira Júnior. E então eu vou fazer algumas considerações né, algumas questões que eu consideraria, assim, a maioria seriam de melhorias, né, assim, se quiser deixar assim, eu acho que não seria um problema, mas acho que teria uma forma melhor de apresentar e talvez fosse um pouco mais bem vista. Então eu vou passar em algumas questões aqui que eu acho que é importante para a gente alinhar. Deixa eu ver se eu consigo te deixar na tela e deixar o arquivo aqui também na tela. O WebConf não facilita muito a vida. Não, tomei um susto quando eu vi que ficou tudo branco. Oi? A apresentação dos slides, eu tomei um susto quando eu vi que ficou tudo branco. Acontece muitas coisas. Deixa eu só achar aqui que eu estou passando para baixo e tá meio curto. Duda chegou para... Bom, eu tenho uma consideração ali, só rapidamente, que eu acho que eu falei da outra vez, né, que é a questão dos teus parágrafos, que não tem recuo, e o título que tem ponto, né? Então, dá uma olhada nisso. É verdade, o título do ponto eu não tinha anotado. Eu olhei e disse assim, pô, ela não prestou atenção no que eu falei na banca da Pode me mandar a gravação e não me mandaste, lembra? Tá gravado, é só te passar, isso que é só tá lá, né?
Mas eu achei melhor assim, daí ficar surpresa para a hora da banca. Corroboro ali com a opinião da Ana, assim, que método proposto, acho que poderia ser trocado para procedimentos metodológicos, ou metodologia, ou alguma coisa nesse sentido. Depois, eu acho que a tua metodologia, ela tá um pouco espalhada no trabalho, tá? Eu acho que tu poderia tentar concentrar mais informações de o que exatamente foram os procedimentos detalhados, metodológicos que tu usou. Por exemplo, o meu primeiro comentário que eu fiz foi o seguinte: quantos foram entrevistados, né? Que foi a mesma coisa que a Ana colocou. E aí, quando eu saio da metodologia e começo ali os análises dos resultados, essas informações, elas estão na análise dos resultados. Então, eu acredito que seja mais interessante tu trazer isso e fazer uma explicação detalhada dentro da tua metodologia sobre essas informações todas, do que isso está lá nos resultados. E, em cima disso, uma outra questão também que uma outra questão que eu ainda fiquei na dúvida é se tu te baseou no modelo do Pereira Júnior, se tu usou o modelo do Pereira Júnior na íntegra. Eu me baseei no modelo. Te baseou, tá. Não, então tá, daqui eu fiquei na... Teve algumas perguntas que eu tinha que escolher, assim, no roteiro de entrevista. E tu não explica aqui quais que tu tirou e por que tu tirou, né? Eu tô perguntando porque eu posso ter perdido. Isso seria uma coisa que eu acho que seria interessante tu colocar. Por que o modelo do Pereira Júnior não foi na íntegra, não foi na íntegra utilizado, né? Olha, eu excluí essas questões porque não se aplicam para barbearia, não se aplicam, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Não é problema nenhum, mas eu acho que é interessante explicar. Desculpa te interromper. Pode falar. A única coisa, assim, que eu tive que mudar se a pessoa já tinha empreendido em outro segmento, e não se aquele ali era o primeiro empreendimento dela. Era isso que eu tentei, entendeu? Especificar sobre o segmento, se ela já tinha empreendido em outras barbearias ou em outro ramo, se ela já tinha sido empresária. Tá, não, entendi, mas eu acho que é interessante tu colocar que foi alterada a questão tal, por isso e aquilo, porque o próprio Pereira Júnior, apesar dele ser parte integrante do trabalho, daqui a pouco, se ele não fosse, ele poderia se sentir incomodado, né, de tu ter alterado e não ter feito e não ter dito o que mudou, como que mudou, né, ter feito essa referência. Acredito que o Pereira Júnior não se incomode no momento que ele está aí disfarçado ouvindo, né. Bom, então daí ali no início da análise de resultados tem essa questão que eu acho que é muito mais o que foram gravados, com permissão dos entrevistados. Eu acho que tudo isso é detalhamento metodológico. Eu acho que tu tem que constar como detalhamento metodológico. Bom, ali naquela tabela 2, tá, só um comentário, eu penei para entender, né? Eu fiquei pensando, será que eu que sou burro? E quando bota assim, ó, possui mais um barbearia. Eu fiquei pensando, o que será que é esse mais um barbearia? Eu fiquei pensando, será que ele tem mais uma barbearia? É mais de uma barbearia? Eu acho que é mais de uma barbearia. É mais de uma, né? Daí eu fiquei pensando, vou botar assim porque tá meio estranho esse negócio aqui. Eu fiquei penando, né? Não sei se era cedo, amanhã, ou qual é que era o problema. Mas deu ruim. Deu tilt. Bom, aí uma outra coisa, eu não sei, agora eu tô na dúvida. Foi tu que falou que fez análise de Bardan? Não. Não? Eu estava na dúvida se era o teu. Mas tem uma forma, e daí é aquilo que eu disse, assim, é uma questão de forma, tá? Aí vocês decidem o que vocês vão fazer. Que eu acho mais lúcido ou nítido apresentar dados de entrevistados quando o número é limitado, assim, principalmente quando tu vai apresentar todas as falas. E que lá na análise de conteúdo da Bardan, lá ela fala que é a questão dos quadros síntese. Na minha opinião, eu acho que tu poderia trazer nesses itens daqui para frente, resumido em um quadro, essas falas deles. Porque daí tu não precisa construir texto, né? Tu diz, olha, o quadro tal vai dizer o que foram as falas dos entrevistados em relação a estrutura familiar. E aí tu vem lá, o entrevistado 1 falou essa frase, o entrevistado 2 falou essa frase, o 3 falou essa frase, o 4 falou essa frase. Eu acho que fica melhor apresentado, mais fácil de ler, mas, de novo, né, o conteúdo está aqui, está explicado, mas daqui a pouco esse quadro síntese pode ser uma melhoria de apresentação, assim, dessas informações. Vamos lá. Como é que é o nome, desculpa,
que tu perguntou se eu tinha feito para me anotar. Bardan é uma autora de análise de conteúdo. Eu até tenho o livro, depois se tu quiser me pedir ali, eu te mando. Daí fala dos quadros simples e tal, que daqui a pouco pode te ajudar nisso. Mas é uma sugestão, tá? Não é nada que prejudique o teu trabalho. E depois eu tenho uma outra questão aqui, só no final, deixa eu ver se é isso, no final desse bloco aqui, é que por que tu apresenta isso, por que tu apresenta, tu não apresenta na mesma ordem do roteiro, né? No roteiro, tu faz, pelo menos no roteiro aquele no final, tu faz as perguntas, sei lá, religião é o primeiro, e aqui tu tá apresentando religião como terceiro. Tô dando um exemplo porque eu não lembro agora exatamente a ordem. E daí eu perguntei se isso foi só um descuido na hora de escrever, ou se teve algum... Não sei exatamente te dizer. Eu acho que eu comecei a escrever pelos que tinham mais argumentos, ou que me chamaram mais atenção para o texto. Tá, te entendi. Eu sinceramente não sei se dizer se a melhor forma é assim, se esse que tu considerou pode ser um critério. Mas daqui a pouco vocês podem dar uma olhada, ver se pode ser assim, ou se apresenta numa outra ordem, na ordem que as perguntas foram feitas. Né? Normalmente tu vai pela ordem das questões, né? Mas daqui a pouco pode ter uma interpretação diferente. E aí eu senti falta, daí assim, na verdade, todo esse comentário agora, ele vem um pouco de uma questão que vocês poderiam pensar, assim, né? Lá no primeiro quadro, se não teria uma forma de dentro da categoria, ou no final dessa apresentação toda aqui, tu tentar resumir o que eles falaram, assim, por exemplo, tem uma questão lá que tu pergunta se teve apoio familiar, né? E aí não, pelo menos não ficou claro para mim, assim, o tamanho desse teve apoio ou não teve apoio, assim, sabe? Então, nota que a maioria teve apoio, a minoria não teve apoio, enfim, um resumo dessas informações ou dessas subcategorias, que talvez até, eu estou te falando, e daqui a pouco eu não entendi muito bem o próximo quadro, e ali eu consigo interpretar isso, mas daqui a pouco é uma coisa de se pensar, assim, de resumir no final de cada uma dessas categorias de análise que o modelo do background traz, dizer lá no final, olha, enfim, o que a gente vê aqui é que a grande maioria deles não teve apoio, ou sei lá, pode até, eu não sei se usaria um número quantitativo, acho que não caberia aqui para ti, né? Mas podem ver também, 90% usou, teve apoio, 50% teve apoio, enfim. Mas é um desenvolvimento um pouco mais amplo que tu vai ter que fazer, assim, né? Eu dou um exemplo aqui no arquivo, né, um exemplo de como poderia ser num caso, mas teria que pensar os outros casos e teria que pensar se isso também é aplicável. Tudo isso eu estou te dizendo assim um pouco para ficar bem claro o que vem se tirando de dentro de cada uma das categorias, assim, né? O que vem se levantando de cada uma dessas categorias. E aí, tem entrevistados. Eu fiz o mesmo comentário, né, que agora vendo aqui o oportunidade versus necessidades, que faltou lá no apêndice, faltou aquela última questão, qual foi a pergunta que foram feitas, né, de necessidade e oportunidade. Só passei aqui, lembrei disso, não vou comentar de novo. Tem um parágrafo aqui que está no alinhamento, não está justificado, está alinhado à esquerda, tem que cuidar dessa questão. Tem que dar uma olhada em formatação de uma forma geral, né, aí tu tem um item aqui que é o 5.0, acho que tu não usou essa numeração até agora, tu usou 4, e apareceu um item 5.0, que talvez seja até alguma coisa de configuração, mas a princípio acho que não, né? Então, só cuida dessas formatações. Só um pouquinho tá passando os bombeiros. E aí vem a minha principal questão, que aí eu entendi assim, bom, se eu não entendi, talvez, de novo, né, seja porque era de manhã cedo, eu não entendi muito bem como que esse quadro, como que essa tabela 3, na verdade, ela foi construída. Porque, de novo, talvez falte uma explicação melhor lá na metodologia de como que tu vai chegar, né, de quais são os passos para chegar nisso, e não me ficou claro, talvez eu também tenha perdido alguma parte, mas, assim, eu coloquei o seguinte, assim, né, como que tu fez a relação entre as características e a questão de ser oportunidade ou ser necessidade, né? Como que o barbeiro foi colocado dentro de ser oportunidade e necessidade, e coloquei que daqui a pouco poderia detalhar um pouco mais, mas daqui a pouco tu pode me explicar muito bem, e eu até na tua apresentação tentei tirar essa informação e não consegui, assim. Vou pegar um exemplo,
o entrevistado 10 ali, por exemplo. O entrevistado 10, aquele X ali significa que ele citou que essas 5 características, quando ele falou sobre elas geraram uma oportunidade, foram em tom de oportunidade, é isso? Não necessariamente que cada característica tenha sido em tom de oportunidade, mas que ele apresentava aquelas características e que toda a história de vida dele, eu concluí que foi em função de oportunidade que ele empreendeu. Não é cada característica. Eu fiz assim primeiro, eu peguei uma folha para cada característica e fui colocando o que cada um deles falava, se ele tinha ou não aquele aspecto, sem pensar se era por oportunidade ou por necessidade. Eu fui olhando cada construto do background do Zepka para fazer se cada um daqueles 3 entrevistados tinha ou não aquela influência, né? E aí eu depois... Da estrutura familiar, é isso? Sobre cada um deles. Eu fiz sobre estrutura, sobre o lugar de criação. Aí, quando ele tinha aquele aspecto, eu já pegava da entrevista dele a fala que ele tinha citado. Alguma coisa que comprovasse o porquê que ele tem aquilo. Aquele aspecto. De qualquer maneira, acredito que o Samuel está muito claro essa explicação da oportunidade e necessidade. Isso talvez precise ficar mais claro como a gente fez, quais são os termos que ele usou, o que da história dele conduz a gente a acreditar que é oportunidade ou necessidade. Porque foi feito, mas não está claro para quem lê. Exatamente. Esse link, e aí eu até botei assim que falta detalhar um pouco melhor alguns passos lá na metodologia. Quando eu falo isso, é justamente porque, para mim, não ficou claro como tu saiu de lá, e até esse comentário que eu faço antes aqui, que tu poderia fazer categorias lá no final de cada construto para dizer se ele teve ou não teve influência. Talvez seja isso que eu estou querendo te dizer, entende? Que esse quadro vai me dar aquelas informações, só que não está claro como que tu transformou aquelas informações em quadro. Né, e é justamente essa questão da análise do conteúdo, né, que é isso que tu vai fazer, né, tu olha, tu começa a olhar o que está fazendo e começa a categorizar isso para um lado ou para um outro, e aí sim, bom, tu é a autora, tu é a pesquisadora, tu pode fazer isso, né, mas tem que estar claro como que tu fez como que tu saiu de um para o outro, né, e como tu chegou nesse quadro, que, por exemplo, eu falo isso porque para mim não ficou claro quando eu li, como que esse quadro se tornou esse quadro, né, como que tu... Por que o 8, e assim, por exemplo, por que o 8 tem 2 características ali, ele fala de fé, religião e de estrutura familiar, né? Por que ele tem 2x e o outro lá tem 4x, né? Então, essa explicação de como tu chegou nisso aqui, que é o produto principal, na minha opinião, assim, aquele produto final do teu TCC ou do teu artigo, que vai te dizer assim, olha, isso aqui é o que a Tainara construiu de diferente para a literatura, né? Isso aqui é o que a Tainara colocou dentro dessa questão do background do empreendedor, isso aqui é o que ela colocou de novo, que nesse ramo específico é assim, daqui a pouco um outro cara vai chegar e vai fazer do cabeleireiro, vai fazer do vendedor do camelô, enfim, aí vai comparar e ver como é que é esse... comparar se esses backgrounds são parecidos ou não são parecidos, enfim, mas justamente eu acho que é importante tu chegar nessa construção, muito bem detalhar como tu chegou nessa construção, porque isso é um produto importante do teu trabalho, assim. Então, depois, se vocês puderem dar uma revisada nisso. E aí, depois disso, tu tem uma bela análise, assim, e aí tu tem uma análise interessante, porque no final tu faz uma análise dessa tabela, mas eu acho, na minha opinião, que esse aqui poderia ser o famoso, que essa aqui poderia ser a famosa sessão de discussões, né, em que tu começa em que tu pudesse, junto com isso aqui, com essas percepções que tu tem, das oportunidades, tu pudesse fazer isso que eu estou te falando, que outro poderia fazer com o teu trabalho, né, comparar aqui, ver se isso que tu achou tem alguma relação lá com o que o Pereira Júnior achou, ou com o que outros autores acharam,
daqui a pouco fazer essas discussões, eu não estou falando isso pro teu ESA, tá? Pro teu ESA eu acho que não é uma coisa que seja primordial que ter. Eu disse que daqui a pouco vocês vão pensar nisso numa publicação. Eu acho que essa conversa desses dados, dessa discussão toda que tu faz aqui, né, explicando o que houve dos aspectos, eu acho que tu poderia fazer essas comparações com a literatura para ficar uma sessão de discussão, né, para ficar uma sessão de realmente discussão da coerência, da pertinência dos resultados que tu encontrou naquela tua tabela anterior. Então, deixo essa recomendação assim como uma recomendação que pode trazer frutos bons em termos de trabalho para vocês. Está prontas as discussões, tu só precisa jogar isso aí, algumas literaturas, né, o próprio modelo do Pereira Júnior e comparar e ver se reproduz ou se não se reproduz, o que ele achou com o que tu achou, enfim. E por último, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa das considerações finais. Eu coloquei aqui, eu achei interessante que daqui a pouco, eu botei aqui que daqui a pouco tu poderia ter outras sugestões de estudos futuros, mas eu achei que aquela que tem aqui, que tu colocou lá na tua apresentação, é uma sugestão de estudo futuro bem interessante. Normalmente a gente vai pegar trabalhos para tentar referenciar, e quando vai lá na sugestão de estudos futuros, tu não consegue aproveitar. Acho que essa tua sugestão de estudos futuros é uma sugestão que pode tornar o teu trabalho muito citado, porque ela abre um caminho para que outros autores, outros pesquisadores trabalhem em cima de outras questões. Daqui a pouco poderia ter mais algumas, mas essa aí ficou bem legal, ficou bem interessante, assim, para colocar. E só por último, assim, para complementar, daqui a pouco, uma coisa que vocês podem olhar nas considerações finais é que talvez elas poderiam ser mais objetivas, tá? Não precisava trazer tantas informações novamente para cá, que nem tu traz ali de novo todos os objetivos, né? Tu chama, detalha de novo, né? Todos os objetivos de pesquisa, fala quais são a pergunta, quais são os objetivos específicos. Daqui a pouco tu poderia, né, falar da literatura do background. Eu acho que não precisava ser tão ampla nas tuas considerações finais, acho que poderia ser um pouco mais específica, dizer como que tu atendeu esses objetivos específicos, citar as limitações, citar os estudos futuros, mas não precisava ir tão longe assim com elas. Então é isso, depois tinha lá a questão do apêndice, a professora Ana Paula já falou, então minhas considerações são essas, depois eu já encaminho por e-mail para a Lívia, ela também já te passa. E aí vocês decidem o que vocês podem usar disso tudo que eu falei, o que não usam, e fiquem à vontade, tá? Muito obrigado pela colaboração, assim, daí parabéns pelo trabalho, parabéns pela evolução de novo, né? Parabéns pela forma como tu conseguiu construir tudo isso, como tu destacou um ramo que tu fomenta ele, né? Como empreendedora e como é que a gente vai, como dona de um negócio, né, é legal você conseguir enxergar um pouco mais a fundo as características, entender como que isso funciona, pensando no próprio negócio onde tu atua, assim, parabéns pela ideia e parabéns pelo trabalho. Então, só aqui para a gente finalizar, né, se o Zé quiser comentar alguma coisa, ele não é banca, né, não faz considerações acerca do trabalho, mas só para comentar, e acho que até é legal reforçar aqui, né, porque a gente tem uma quantidade de alunos grande aqui, né, do curso de graduação em administração, e esse é um exemplo clássico, né, de um aluno que se graduou fez o mestrado com a gente na FURG e hoje está atuando como co-orientador de um trabalho de ESA, né? Hoje, um pouco mais cedo, teve a banca do Guilherme Lunardi e a Cláudia Maia, na mesma lógica, né? Nossa ex-aluna de graduação, ex-aluna do mestrado, também participou como co-orientadora. Então, mostrar um pouquinho essa importância que tem, né, esse caminho tão interessante, que é uma possibilidade para todo mundo que está aqui. Agora eu vou começar a lavagem cerebral na TAI, para ver se ela volta para o mestrado, e legal poder ter ele aqui hoje. Então, Zé, se quiser só comentar aí alguma coisa sobre a Tainara, sobre o trabalho, rapidamente, que a gente tem outra banca agora, antes da gente dar o resultado final.
Eu vou estar à disposição também dos grupos de pesquisa. Ótimo. Bom, então, a gente comentou, Samuel, tu viu aí o teu WhatsApp? A Lívia está só no WhatsApp. Samuel está com o microfone desligado. Microfone desligado, Samuel. Está sem áudio. Tá. É que a Manu tá usando meu celular agora, né? Meu primeiro celular foi com 20 anos, né? E ela com 3 já tá... Peraí, tô olhando. Agora é a Lívia que está falando com o microfone desligado. Só que a gente fechou ali para poder dar o resultado, a gente fechou algumas coisas por ali só para ter certeza. Se era a minha resposta que precisava, tá respondida. Tá. Então tá aí. A gente já tinha feito as considerações da banca para a gente não precisar desligar tudo aqui e voltar, tá? Porque tem a banca do Rafael em seguida, então a gente já fez os comentários prévios antes da banca e agora, após a tua apresentação, também só precisava das confirmações. Então, tu és considerada aprovada, tá? O trabalho está considerado aprovado. Fim do ESA 2, e a partir de agora é só transformar num belo artigo, que, se Deus quiser, esse é o grande objetivo nosso, né, de tu realmente botar um trabalho que ficou tão bom, né, no mercado para a gente conseguir mostrar isso para mais gente, tá? Fico muito satisfeita com o teu resultado, estou muito feliz com a tua aprovação e muito feliz com o resultado que foi o teu ESA. Fico muito satisfeita de ter sido parte desse processo. Agradecer a banca, né, e principalmente a Lívia e o Zé, porque sem eles eu não ia ter conseguido. Faz parte do processo. Então, nós vamos fechar tudo aqui agora e começar a banca do Rafael. Então, agradecer de novo a banca, agradecer a Ana Paula, agradecer o Zépica. O Samuel não vou agradecer ainda porque fica aqui, tem mais uma. E dizer, tá, se quiser continuar com a gente, tem a banca do Rafael agora também para tu assistir. Vou começar. Quase. Ainda tem um semestre, mas tudo bem, faz parte. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Estou liberando aqui o Rafa para a apresentação e a gente já está recebendo o professor Leonardo para a próxima banca. Deixa eu montar,